Hoje vou contar para vocês os principais pontos da legislação vigente no país que garante o acesso das pessoas com deficiência aos cargos no serviço público do Brasil. Você sabia que é na própria Constituição Federal onde nasce a primeira garantia desses direitos? Por exemplo, o artigo 7º, em seu inciso 31, proíbe expressamente a discriminação salarial e na contratação de trabalhadores com deficiência. Já o artigo 37, inciso 8º, no capítulo que trata da administração pública, determina que um percentual das vagas nos concursos deve ser reservado para o ingresso de pessoas com deficiência. E prevê ainda que uma lei irá definir os critérios de admissão desses servidores. Essa lei é a 8.112 de 1990, que disciplina o regime estatutário do Serviço Público Federal e serve de parâmetro para os concursos dos estados e municípios. O seu artigo 5º, parágrafo 2º, afirma que esse percentual pode ser de até 20% e que a deficiência deve ser compatível com o cargo que se concorre. Além disso, temos a Lei 7.853, de 1989, que em seu artigo 8º diz expressamente que constitui crime obstar a inscrição de alguma pessoa com deficiência em concurso público ou qualquer trabalho, além de outras situações como a cobrança de valores adicionais na matrícula de cursos em razão da deficiência da pessoa. Se você se interessou pelo assunto, também pode buscar mais detalhes no Decreto 3.298 de 1999, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração dos Deficientes no Brasil. Assista agora o ponto de vista que preparamos especialmente sobre a acessibilidade e o serviço público. Muito bem, começa a partir de agora mais um Ponto de Vista, o programa da TV Assembleia dedicado a discutir o cruzamento entre o direito e a política. Por que a gente preparou esse programa aqui na TV Assembleia e na nossa produção de conteúdos para as mídias sociais? Porque a Assembleia Legislativa também é chamada de Casa de Leis. O direito e a política eles estão sempre presentes nos debates do Parlamento Estadual. A Assembleia Legislativa tem como principal atividade a função política, mas ela não deixa de ter protagonismo no desenvolvimento e na evolução do nosso ordenamento jurídico. E o tema que a gente preparou para discutir hoje sobre direito e sobre política é muito caro à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, principalmente. É a acessibilidade e o direito das pessoas com deficiência. Aqui na TV Assembleia você vê que todos os nossos programas eles contam com a presença de um tradutor de Libras. Vou mandar até um abraço aqui para o Cláudio, para a Diana, para a Larissa, para a Juliana. São os nossos colegas que estão sempre lá orientando a gente sobre as necessidades das pessoas surdas. Mas não é só isso. O site da Assembleia Legislativa também é amigável para as pessoas com baixa visão. Ele conta lá com a ferramenta de narração. E para completar o pacote, a reforma estrutural da sede do Legislativo também contempla a acessibilidade para as pessoas com deficiência motora e para os cegos, com a presença ali do piso tátil. Para discutir esse nicho, esse ramo dos direitos humanos, a gente vai falar com a doutora Rita Luz, que preside a Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda ao programa, doutora. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e estamos juntos para que as políticas públicas possam ser afirmativas, sim, com certeza. Então, doutora, como que a gente pode avaliar hoje as políticas públicas para pessoas com deficiência no Brasil e especificamente em Mato Grosso do Sul? Queria saber quais são as atividades mais recentes que a comissão tem feito em prol dos deficientes do nosso estado. Na verdade, nós buscamos sempre procurar o direito, de ter o direito, vamos dizer assim, porque a acessibilidade é uma ferramenta que é um meio que as pessoas com deficiência têm essa possibilidade de alcançar as suas acessibilidades no sentido de condução, alcance de forma autônoma e independente, para que ela tenha o seu direito de ir e vir. Então, a nossa comissão tem buscado várias vezes intervir nas questões de direito dessas pessoas, quando nos chegam as demandas
relacionadas a esse tipo de questão, que provas de concurso, empresas que descumprem as cotas. Então, seria nesse sentido que nós estamos buscando essa intervenção através do Ministério Público também, em parceria, né? Ministério Público do Trabalho. Então, seria nesse sentido, essa intervenção é a função da nossa comissão. Quando a gente fala em acessibilidade, como que a OAB e os outros órgãos que você mencionou fazem parceria com os advogados, eles tratam a acessibilidade? Para quem está conhecendo o tema agora, acho difícil, né? Mas para quem ainda não domina tanto esse tema e está assistindo o nosso programa, o que a gente pode definir como acessibilidade, tendo em vista o ordenamento jurídico atual vigente no país? Então, segundo o artigo 3º da Lei Brasileira de Inclusão, ou ainda Estatuto da Pessoa com Deficiência, equiparado à Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, acessibilidade nada mais é do que a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado. E esse uso tem que ser coletivo, né, tanto na zona urbana como na zona rural, pela pessoa com deficiência ou com a mobilidade reduzida, né, porque a gente tem que ver que todos os locais são também destinados às pessoas com deficiência, porque todas nós, sendo pessoas com deficiência, não vai ser a deficiência que vai me definir como pessoa. Então, a deficiência é apenas uma característica que eu tenho, né? Então, a acessibilidade é a possibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida usufruir dos espaços das relações sociais com segurança e autonomia. Sendo efetiva a acessibilidade, a pessoa que possui algum tipo de deficiência se reveste de maior autonomia, além de ter realizado o seu direito à igualdade de condições com as demais pessoas. E a acessibilidade pode e deve ser avaliada de forma quantitativa e impessoal, permitindo a comparação entre os objetos avaliados, de modo a contribuir para a melhoria da qualidade de vida do ser humano, independente de ser pessoa com deficiência ou não. Então, na verdade, nós, enquanto falamos de acessibilidade, a gente precisa falar no quesito pessoal, ou seja, é da pessoa, e depois vem a deficiência, porque, digamos assim, se você está no local onde você tem a rampa que dê acesso a um usuário de cadeira de rodas, ele vai estar lá, não vai depender de ninguém, ele vai ter autonomia para adentrar aquele espaço, ao passo que se chega num local, uma pessoa, usuário de cadeira de roda, e se defronta com uma escadaria, aí ele vai se deparar com um impedimento, uma barreira. Então, a acessibilidade é justamente isso, para romper as barreiras para o acesso da pessoa com deficiência ou outra pessoa também, porque, digamos, uma pessoa com idade, um idoso, ele não vai conseguir um acesso num local onde tenha várias escadarias, né? Então, a partir do momento que é lógico de cada ser humano, né, que com o tempo as nossas engrenagens vão ficando mais difíceis, independentes ou não, se tem ou não uma deficiência. Então, a acessibilidade não é somente para as pessoas com deficiência. E a concepção de deficiência, presente na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na Lei Brasileira de Inclusão, ela é baseada no modelo social, porque anteriormente era muito mais voltada a um laudo médico, a um estilo assim, tanto que muitas pessoas confundem a deficiência com doença, né? Então, agora, ela é baseada no modelo social de direitos humanos, no qual o conceito de pessoa com deficiência depende fundamentalmente do meio em que essa pessoa está inserida. Nessa perspectiva, o ambiente tem influência direta na liberdade da pessoa com limitação funcional, que poderá ter sua situação agravada por conta do seu entorno, e não em razão de sua deficiência. O parâmetro
considera a limitação funcional do indivíduo um fato que, com recursos de acessibilidade e apoios, não se impõe como obstáculo ao exercício de seus direitos. A deficiência é resultado de uma equação em que o valor final depende de outras variáveis, independentes quais sejam as limitações funcionais do corpo humano e as barreiras físicas, econômicas e sociais impostas pelo ambiente ao indivíduo. A gente não pode perder de vista esse enfoque jurídico, né? Você falou sobre a lei de inclusão, mas a gente sabe que os direitos da pessoa com deficiência, os direitos de acessibilidade, eles nascem na própria Constituição Federal, quando ela veda a discriminação a qualquer tipo de característica das pessoas, seja por etnia, por sexo, por religião, por fé ser professada, inclusive pela deficiência, né? Então, eu queria saber um panorama geral das principais leis, né, e de como que esse arcabouço jurídico que é construído a partir da Constituição, ele funciona para a proteção das pessoas com deficiência, né? Quais são, por exemplo, outras leis que protegem especificamente os deficientes do Brasil? Na verdade, a gente tem várias leis. O Brasil é um país em que o arcabouço jurídico é fenomenal. Porém, contudo, entretanto, todavia, ele não é aplicado. Então, nós temos um país de melhor lei. Os tratados e convenções, inclusive a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem status de emenda constitucional. Então, jamais poderiam ser infringidos, mas não é o que a gente vê diuturnamente. Nós temos, para aproveitar o ensejo, falar do contrato de trabalho, né, das empresas, onde tem a obrigação, de acordo com o artigo 93 da Lei 8.213 de 91, em que a empresa com mais de 100 funcionários, empregados, colaboradores, ela tem a obrigação de contratação de pessoas com deficiência, que varia de 2% a 5%. De 100 a 1.000, então, é uma proporcionalidade que você pode ver bem, que não é tão, assim, difícil. Mas o que as empresas e os empresários alegam? Que não existem essas pessoas. Se a gente fosse pensar bem na aplicação, muitas e muitas pessoas com deficiência não estariam recebendo benefício da atenção continuada. Porque daí daria uma folga, né, no orçamento governamental para que essas pessoas pudessem contribuir, inclusive, com a Previdência. Mas não, eles não querem, assim, essas contratações, parece. Porque existe essa lei, porém, ela não é cumprida. A acessibilidade tem que existir desde o momento em que aquela pessoa nasce, para que ela tenha o acesso à escola, ela tenha acesso ao lazer, tenha acesso a todas as oportunidades que uma pessoa sem deficiência também tem. Então, isso, infelizmente, a gente não consegue vislumbrar aqui na atualidade da gente. Lógico que muitas coisas, muitos avanços foram conquistados, mas volta e meia a gente tem que estar reivindicando novamente aqueles mesmos direitos já conquistados. Então, a gente tem os conselhos estaduais da pessoa com deficiência, em que a pessoa com deficiência, ela tem esse direito, porque é um conselho deliberativo e consultivo. Então, as pessoas precisam, antes de fazer as leis, principalmente as estaduais, têm que estar voltados a buscar esses conselheiros que podem estar, assim, contribuindo para essa formação, para esses projetos de leis, que muitas vezes são construídas sem o conhecimento das pessoas que, na verdade, são os verdadeiros beneficiários, destinatários dessas leis, né, dessas normativas. Então, como você pode ver, para os contratos submetidos à consolidação das leis do trabalho, é obrigação das empresas em manter as normas de saúde, segurança, do ambiente de trabalho, que vem impressa no artigo 157, e pontui-se sempre que, quando se fala em saúde e segurança, não apenas o aspecto físico, mas também o mental, sobre os aspectos não visíveis.
livres das atitudes e práticas de discriminação. Mas o que a gente encontra é simplesmente a discriminação, o preconceito velado. Então, precisa muito, muito, muito da empatia e de ter uma igualdade de oportunidade desses direitos, né? E, como a gente já mencionou, é essencial que todo e qualquer, o corpo de direitos fundamentais e a análise da aplicação da lei, porque baseado no princípio da igualdade basilar, num Estado democrático de direitos que a gente vive, a gente tem que ter. E a acessibilidade sendo um direito, fundamenta outras normas que dela deverão advir, e ainda funciona como garantia da ponte para o exercício de outros direitos. As pessoas com deficiência são titulares de direitos, do direito à acessibilidade como um direito humano, que assegura o gozo e o exercício dos demais direitos. Então, é aquilo que eu falei, né? O direito de ter o seu direito também. E essa lei que eu já mencionei, ela obriga essas empresas a terem esse viés de contratação. Muitas vezes eles empregam, mas eles deixam a pessoa ali isolada. Então, para que exista a verdadeira inclusão, é necessário que esse empresário também veja com os outros olhos a capacidade da pessoa e veja primeiro a pessoa e depois a deficiência, porque tem que ter a oportunidade de convivência e da oferta desse serviço, para que a pessoa possa demonstrar a sua capacidade, porque só assim ela poderá ser valorizada diante daquilo que ela pode produzir. Não tenha dúvidas, doutor. Então, não tenha dúvidas. Você falou sobre um dos próximos tópicos da nossa conversa, que é o direito ao trabalho, né? Além da dificuldade mencionada em fiscalizar o cumprimento dessa legislação que garante a integração laboral dos deficientes, a gente também tem em mente sempre que o Estado se impôs o dever de abrigar como empregador dos brasileiros através dos concursos públicos, né? E também, dentro dessa imposição que ele mesmo se colocou, contemplar o acesso aos deficientes. Eu queria saber qual é a avaliação que você faz junto com a comissão e junto com os outros órgãos do poder público que trabalha mais próximo à questão dos direitos humanos e dos direitos dos deficientes, dos direitos de acessibilidade, sobre a questão dos concursos públicos em Mato Grosso do Sul. Tem algum caso que sirva de paradigma para a gente discutir isso aqui no nosso estado? Eu quero falar com bastante carinho agora contigo, né? Porque é da maioria, o conceito da maioria. Nós não somos hoje chamados como deficientes, embora na nossa legislação, no nosso compêndio jurídico ainda existe portadores de deficiência, mas nós somos pessoas antes da nossa deficiência. Então, quando a pessoa fala deficiente, né? Deficiente é um ambiente que não nos recebe como deveria receber. Então, no caso da questão do trabalho dos concursos, muitas vezes existem as vagas, digamos assim, tem 5 vagas. E a gente sabe que a gente tem o direito de 5 a 20%. Dessas 5 vagas, elas são separadas proporcionalmente de 2 enfermeiros, 2 médicos e um assistente social. Aí, como que vai ser oferecida uma vaga para pessoa com deficiência, sendo que o patamar de vagas é de 5 a 20%? Até que, se tivesse 20 vagas, se a gente fosse colocar 20%, seriam 4 vagas apenas. Então, muitos concursos, eles colocam esses parâmetros e, na verdade, não tem aquela proporcionalidade que possa possibilitar uma pessoa com deficiência prestar esse concurso. Porque tem que existir a vaga, mas com condições de igualdade. Hoje a gente vê as vagas sendo oferecidas para negros, para indígenas, para várias outros segmentos, porém, muitas vezes é esquecido a pessoa com deficiência. E ela também tem condições dessa disputa. Então, muitas vezes nós ficamos assim, esquecidos às margens, né? Então, essa questão que a gente tem levantado, muitos e muitos
Temos uma empresa aqui, que é de economia mista, que ela, embora tendo o concurso, já com pessoas aprovadas nesse concurso, essa empresa fez contratações de pessoas, sendo que existem pessoas com deficiência nessa lista de espera ainda para serem chamados. Foram aprovados, porém, contudo, entretanto, todavia, eles desrespeitaram essa lista dos aprovados no concurso em vigência ainda. Então, é muito triste, a gente tem que buscar diuturnamente e ficar de olho nessas questões da acessibilidade para as pessoas com deficiência em relação aos demais. A doutora Rita Luz é a nossa entrevistada no primeiro bloco do Ponto de Vista de hoje. Ela preside a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Mato Grosso do Sul, a quem eu agradeço a participação. Agradeço, inclusive, doutora, a correção. A partir de agora eu não vou mais falar deficiente ou portador com deficiência. E você também que está assistindo ao nosso programa vai falar sempre pessoa com deficiência. Doutora, a palavra é sua para se despedir no final. Eu agradeço essa oportunidade e realmente, sabe, Paulo, a gente precisa falar assim, sobre as estratégias para a promoção de acessibilidade, elas devem ser adotadas com vistas à eliminação dessas barreiras e nunca com base estritamente na condição de deficiência, não sendo, portanto, elas generalizáveis. Como eu disse, né, quanto mais a deficiência for evidenciada, mais a gente vai notar que não existe a acessibilidade. E havendo essa acessibilidade, a gente vai notar que a pessoa vai ter a autonomia e independência para ir e vir. Então, a gente pode conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, mas ao tocar na alma humana, seja apenas outra alma humana. É o que você realmente conseguiu entender essa situação, né, da pessoa com deficiência sendo uma pessoa que tem uma deficiência, ela não é a deficiência. Então, não há nada impossível, há só vontade mais ou menos enérgicas, né, conforme Júlio Verne. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade e estamos à disposição. Obrigado novamente. Você que está acompanhando, fica ligado aí, porque no próximo bloco a gente fala com o Bruno Nakamura, que é uma pessoa com deficiência e atua no serviço público aqui em Mato Grosso do Sul. Não perca! Diante de tantos desafios, você não desistiu. Meio a tantas incertezas, você seguiu lutando. Mesmo com todas as mudanças que foram surgindo, você não parou e a gente também não. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul segue trabalhando por você. Além do repasse de recursos para a saúde dos municípios, aprovamos medidas para ajudar empresas e cidadãos a enfrentarem este momento. Seguindo as recomendações dos órgãos competentes, eventos e o atendimento presencial estão suspensos temporariamente. E as sessões, realizadas por videoconferência, são transmitidas ao vivo. O trabalho continua, porque a luta por dias melhores não pode parar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Muito bem, voltando agora em definitivo com o ponto de vista. Hoje a gente está falando sobre o serviço público e a acessibilidade, como prometido. No bloco anterior a gente vai falar com o Bruno Nakamura, que é servidor público, é uma pessoa com deficiência aqui no nosso estado, já tem um histórico de aprovações em diversos órgãos e vai falar para a gente como que é essa experiência, o que ele já viu de positivo, de negativo sobre acessibilidade no serviço público do estado. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, tranquilo. E aí, como que tá em Dourados? Tá bem, cara. Tá bom? Tá bem, graças a Deus, né? Em pandemia, mas as coisas estão melhorando, né? Pois é, tá né? Bem. A pandemia está influenciando até no formato do nosso programa. Agora eu estou tendo que entrevistar todo mundo aí por videoconferência. Você está no serviço público desde 2012, pelo que você me falou, né? Sim. E nesses 8 anos aí, Bruno, o que você já viu de positivo e negativo? 8 anos é um tempo longo, né? Dá para fazer uma avaliação de quais conquistas as pessoas com deficiência já tiveram no nosso estado, né? Sim, com certeza. O que eu posso falar da minha experiência de acessibilidade é que nos prédios públicos onde eu trabalhei,
tenho acessibilidade, mas porque foi feita uma lei exigindo isso dos órgãos públicos, né? Então, é uma franca evolução do que era antigamente. Década de 80, ali para trás, não tinha essa preocupação, né? Então, a partir do momento que surgiu essa lei exigindo que os órgãos públicos dessem acessibilidade para todas as pessoas que fossem buscar seus direitos nesses locais, tivemos uma melhora grande com a inclusão do deficiente na sociedade, né? Essa inclusão para você, quando estava na faculdade, se preparando para os concursos públicos, ou talvez não sabia ainda o que seria o seu futuro profissional, né? Você sempre teve em mente essa inclusão? Você tinha algum medo, algum receio de ser aprovado num concurso e não encontrar condições físicas para poder trabalhar, não ter, por exemplo, uma receptividade muito boa, né, da estrutura física mesmo do lugar que você ia trabalhar? Em quais cidades que você já passou, você chegou a encontrar isso? Então, na minha universidade, eu sou formado na Unigran, e a Unigran, na época, não tinha uma acessibilidade das melhores. Então, o coordenador do curso, na época, veio falar comigo, né? Porque a minha turma ficava no andar de cima e a universidade tinha escadas e toda essa questão. Então, a universidade também tinha elevadores, mas eram elevadores antigos, então o coordenador do curso, na época, veio conversar comigo o que poderia ser feito para melhorar. Então, nesse ponto, eu me senti bem assistido. Nunca tive preocupações de, não vou ter acessibilidade, mas assim, é uma coisa que a gente presta atenção porque a gente precisa no dia a dia, né? Exato, e a sua deficiência é uma deficiência motora, para locomoção, né? Isso, Deficiência... Repete? Deficiência física. A sua deficiência física, motora. Né? E dentro desse espectro, o que você acha que tem para ser melhorado ainda aí em Dourados e pelos lugares por onde você já passou também? Então, especificamente concurso público de acessibilidade, eu acho que tem que ser mantido o que está sendo feito, mas a preocupação que eu vejo maior é em relação à cidade mesmo como um todo, porque a cidade não oferece a acessibilidade possível. Por exemplo, eu trabalhei na Câmara de Vereadores aqui da cidade de Dourados. Dentro da Câmara tinha um elevador que dava acessibilidade para mim. Só que fora da Câmara é um piso totalmente ruim, é uma calçada mal feita. Então, tanto para mim quanto para cegos ou cadeirantes é uma coisa ruim, entendeu? Então, isso teria que ser melhorado. A gente está discutindo, está preocupado com o acesso ao trabalho, mas também tem a questão de como fazer para chegar a esse trabalho, né? Toda a questão da mobilidade urbana para o deficiente físico. Sim, exatamente isso. Não adianta você garantir acessibilidade em um local e não ter em outro, entendeu? Porque a dificuldade, ela retorna. E você está no MPU hoje, né? Você tem participado de algum trabalho voltado para alguma ação coletiva, alguma iniciativa do Ministério Público para a comunidade de pessoas com deficiência? O que você avalia da atuação do seu órgão hoje para pessoas como você? Sim. O Ministério Público, como um todo, ele é muito preocupado com essa questão da acessibilidade. Tanto para mim, quanto para mim que sou servidor, quanto para a sociedade em geral. Nesse ponto específico, eu posso falar para você que eu já vi pessoalmente um procedimento extrajudicial tratando de acessibilidade nos cartórios eleitorais, para garantir que as pessoas com deficiência possam ter acessibilidade para votar. Que eu acho que é um assunto que, inclusive, vem a calhar, considerando que nos próximos dias a gente vai ter uma eleição, né? Então, é sempre uma preocupação que tem para garantir o acesso ao cidadão para poder exercer o voto. Exatamente, Bruno. A gente vai ficando por aqui e eu queria deixar a palavra em aberto para você se despedir com a gente. Não, eu queria só agradecer a oportunidade de poder falar sobre esse assunto, que é sempre importante para as pessoas poderem pensar no que pode ser melhorado também e ter aquela preocupação em cobrar os órgãos e políticos para que eles façam cada vez mais políticas inclusivas, para que a gente tenha uma sociedade cada vez melhor e evoluída.
uma sociedade cada vez melhor e mais evoluída. Esse também é o meu desejo e o desejo da TV Assembleia. O programa de hoje discutiu acessibilidade e o serviço público. Se você gostou da nossa conversa, tanto com a doutora Rita Luz quanto com o meu amigo Bruno Nakamura, você pode assistir de novo, quem sabe mandar para algum colega pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram. Os endereços das nossas mídias sociais estão passando aqui embaixo no vídeo. Vou ficando por aqui, mas volto no mês que vem, quando a gente vai falar sobre um outro tema jurídico. Fica de olho na TV Assembleia.